Olá meu irmão, olá minha irmã. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei se você vai assistir essa live ao vivo ou se você vai assistir depois, mas eu queria te saudar com a graça e a paz de Jesus e te convidar nesse nosso momento de culto ao Senhor, que você conosco, aí onde você estiver nos assistindo, seja com o seu celular, na sua TV, sozinho ou com a sua família ou com seus amigos, que você se junte a nós cantando e louvando ao Senhor, que você possa entoar cânticos a Ele de adoração junto conosco aqui e entregar de coração algo sincero, que agrade a Deus. Por isso eu quero orar contigo, meu irmão e minha irmã. Eu quero orar contigo pedindo: Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe os nossos cânticos, Pai. Nós queremos te entregar algo, Senhor, de coração, algo puro, algo sincero, algo que te alegre, algo que faça com que tu possa olhar para nós e encontrar algo de bom em nós, e que esse algo de bom seja o teu Espírito com liberdade para mover os nossos lábios a entoar cânticos e louvores ao teu nome. Que em nome de Jesus o teu Espírito Santo possa estar no nosso meio, onde quer que cada um de nós esteja, mas reunidos na tua presença para te louvar e para te adorar, que nós possamos ser cheios do teu Espírito, ser ministrados por ti. Em nome de Jesus, esteja conosco agora, Senhor. Esteja conosco a presença do teu Espírito, Senhor. Nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus, que deu tudo por nós, que fez tudo por nós, para nos salvar e para que estivéssemos hoje aqui. Por isso nós queremos cantar essa noite só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, tua face e rendemos-nos a ti,
e a tua morte trouxe vida a todos nós. Teu completo acesso ao coração do Pai, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Pra te adorar, só pra te adorar, e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar, e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui mais uma vez só pra te adorar, fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aleluia, aleluia. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto,
figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh. Aleluia, aleluia. A nossa alegria está no Senhor, independente da circunstância, independente do que acontece nesse mundo, independente da dificuldade que nós vivemos, nós nos alegramos em Ti, Senhor. E Tu és o motivo de estarmos hoje aqui, Te louvando, Te engrandecendo, porque só Tu és digno, Jesus. Só Tu és, só Tu és. Tu nos dá alegria, Tu nos dá paz em meio à tribulação. Tu tira a angústia do nosso coração e nos enche de intrepidez, nos enche de ousadia para vencer no nome de Jesus. Aleluia. Cante comigo assim. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Aleluia. Fonte da salvação, Tu és, Jesus, só Tu és. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus.
digno da minha vida, tu és Jesus, ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Teu amor muda tudo, Jesus. E é em ti que eu quero me firmar. E é nesse amor que eu quero construir a minha vida. Você pode dizer isso a Ele. Você pode dizer: eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Diga assim mais uma vez: eu vou construir minha vida em ti. Tu és, Senhor, meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente
somente em ti, não vou ser abalado, não. Aqueles que estão firmes no Senhor, os que confiam nele, são como os montes de Sião, que nunca se abalam, não se abalam, mas permanecem para sempre. Não importa o que aconteça, não importa o que aconteça nesse mundo, o teu amor um dia mudou o nosso coração, Jesus, e nos deu alegria para cantar a ti, para declarar a ti que nós queremos nos firmar nesse amor, nos firmar nesse fundamento, nos firmar nessa palavra, porque sabemos que confiando em ti nada vai nos abalar, não vai. Eu vou confiar somente em ti, e nada vai me abalar, Senhor. Cante a Ele, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. De fato, o que nos move, o que nos faz vivos, é esse amor que nos trouxe até aqui hoje, que nos trouxe para estarmos juntos contigo, para nós declararmos que só Ele é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Vivemos momentos difíceis, mas nós temos plena certeza e convicção que Ele está conosco. Por isso nós te saudamos nesta noite, nos alegramos em Deus por estarmos juntos contigo na tua casa, adorando esse Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e que agora nos faz caminhar, nos faz estarmos em pé. Muito obrigado por estarmos na tua casa hoje, juntos adorarmos a Deus. Não é só uma live, não é uma transmissão, não é um vídeo, mas é um tempo, é um momento de adoração. E é isso que nós queremos fazer nessa noite, junto contigo, com a tua família, adorarmos a esse Deus. Por isso eu quero orar agora nessa hora, rendendo esse momento que nós já iniciamos com esses louvores, para que Ele abençoe a tua casa, a nossa vida. Por isso, se tu estiver aí com teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus amigos, vocês estão juntos, então vocês podem se abraçar. Então que tu abrace agora o teu familiar, e nós queremos orar, e que tu ore junto conosco. Pai, muito obrigado por esse privilégio que tu nos dá. Nós poderíamos estar fazendo tantas coisas, mas nessa hora nós estamos te adorando e reconhecendo o teu poder sobre a nossa vida, reconhecendo o teu senhorio sobre a nossa vida, e declarando nesta noite que só tu és Deus, que esse amor manifesto é a única coisa que pode transformar este mundo. Por isso nós te pedimos, Pai amado, que em cada lar agora onde esta palavra está alcançando, que a tua mão esteja sobre cada vida, que as tuas bênçãos estejam sobre cada lar, que a tua prosperidade alcance cada família nesta noite. É o que nós te pedimos, Pai. Te agradecemos por estarmos juntos, oramos felizes, oramos gratos, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Nós continuamos as nossas atividades na igreja. Agora
voltamos de uma forma online, mas as atividades não pararam. Nós continuamos socorrendo pessoas, ajudando famílias, mantendo esta casa, e nós temos o nosso compromisso. E nessa hora eu quero te incentivar a tu contribuir com esta obra, a contribuir com esta causa. Nós doamos cestas básicas, precisamos de mais ofertas. Muitas pessoas estão passando necessidade e nós queremos socorrer essas pessoas. Por isso nós contamos com as tuas ofertas, contamos com os teus dízimos, com as tuas contribuições, com a tua fidelidade, com o teu compromisso, que nós agradecemos a Deus por isso, porque tu tens sido fiel. E eu quero te desafiar a continuar dependendo de Deus nesse momento e fazer a tua oferta, a tua contribuição nas nossas contas, a nossa conta bancária que está aparecendo aí. Infelizmente nós não temos Pix, por uma questão técnica do nosso agente financeiro, mas tu pode fazer a tua contribuição fazendo uma TED, fazendo uma transferência, um depósito, a nossa conta aparecendo aí. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor continue te dando recursos, porque nós cremos que a nossa contribuição, a nossa oferta não é uma moeda de troca com o Senhor. Tudo que nós precisamos, Ele já nos deu, Ele já te deu. Tudo que nós precisamos para essa vida, Ele já nos deu. E o que nós fazemos quando contribuímos é simplesmente uma resposta de amor a tudo aquilo que Ele já tem feito na minha e na tua vida. Por isso que a mão dele continue sobre a tua casa, trazendo prosperidade sobre a tua família. Amém? Eu queria, antes de nós temos uma palavra poderosa do Senhor na nossa vida, eu quero te falar duas coisas. Primeiro, que tu acesse os nossos canais. Está passando aí todos os nossos canais, YouTube, Facebook, as nossas plataformas de áudio, a que tu quiser usar, Deezer, Spotify. Acesse as nossas redes e fique inteirado de tudo que tem acontecido. Nós temos o nosso WhatsApp também. Acesse lá, o número está aí aparecendo para ti. Nós vamos te informar de reuniões e tudo que acontece na nossa igreja. Então, não fique fora das redes. Esse é um momento difícil. Então, fique nas redes, fique conosco juntos, orando, intercedendo. E eu queria, a segunda coisa, falar uma passagenzinha aqui da palavra de Deus que eu estava meditando hoje. Nós estamos num momento difícil no nosso estado. Nós estamos em bandeira preta total no estado. E eu meditando hoje pela manhã, e eu deparei com um texto no Salmo 37. Eu queria trazer esse texto para a tua vida e para a minha vida, em um versículo só desse Salmo 37, que ele diz assim: confia no Senhor. Ele tem duas orientações aqui e duas bênçãos que ele traz para a nossa vida. O salmista, no momento difícil também, ele nos desafia. E a primeira coisa que ele nos desafia é confiar no Senhor. Talvez tu esteja passando um momento difícil de contaminação. Talvez tu esteja com Covid. Talvez tu conheça alguém que está com Covid, um familiar. Talvez alguém do teu ciclo de amizade, da tua família, esteja até na UTI. Eu quero deixar essa palavra para ti. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Apesar de toda posição contrária, a situação calamitosa que nós vivemos hoje, confia no Senhor. Nós cantamos aqui que a única coisa que pode mudar esse mundo é o amor dele. A única coisa que pode reverter qualquer coisa na nossa vida é o Senhor. E essa é a nossa oração nessa noite. É uma palavra para a tua vida e para a nossa vida. Confia no Senhor. E a segunda coisa, ele diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Sabe, eu fiquei pensando nessa expressão do salmista, diz que confiar no Senhor e fazer o bem.
fazer o bem, ele está ligado ao próximo. Fazer o bem está ligado ao outro, não a mim mesmo. Então, quando ele diz, confia no Senhor e faz o bem, ele nos empurra, nos impulsiona a olhar para o próximo. E nesse momento de pandemia, nesse momento de bandeira preta, eu quero te desafiar. Olhe para o próximo. Faça o bem. Use máscara. Mantenha o distanciamento. Faça a higienização. Ensine o próximo. Faça o bem, não custa nada. Não custa nada. Tu pode estar imune. Tu pode já até ter tido Covid, mas faça o bem. Olhe para o próximo. Sabe, muitas pessoas precisam trabalhar nesse momento difícil e não tem como não ir, precisa sustentar a sua casa, mas se você não precisa sair, faça o bem, fique em casa, se isole, ajude esse momento de contaminação, esse momento tão crítico que nós estamos enfrentando no nosso estado. Confia no Senhor e faça o bem. Querido, querida, não custa nada. Não custa nada nós colaborarmos para que esse vírus não prolifere cada vez mais. Nós vivemos a saúde crítica aqui no estado e nós não queremos aqui fazer papel de telejornal pessimista, mas nós queremos liberar essa palavra sobre a nossa vida, confiar em Deus e fazer o bem. E eu quero nesse momento orar. Os pedidos de orações estão chegando, mas eu quero orar nesse momento, eu quero te convidar a orar comigo. São mais de 2.500.000 mortes no mundo da Covid. Mais de 2.500.000 famílias, nesses 11 meses até então, enlutadas, porque perderam seus entes queridos, de uma forma abrupta, de uma forma repentina, de uma forma que nós nem conseguimos muitas vezes entender, mas nós entendemos a dor, e nós queremos ser solidários com a tua dor, com a dor desses 2.500.000 famílias que perderam alguém. Talvez tu tenha perdido alguém, isso te dói. Eu quero nesse momento nós orarmos por todas as nossas necessidades, os pedidos que estão sendo colocados no nosso chat, mas também orar especificamente por essas pessoas, essas famílias. E eu te convido a fechar os teus olhos, e junto comigo agora liberar uma palavra de consolo, de conforto para pais, mães que perderam filhos e filhas, para filhos que perderam mães e pais, para famílias que perderam seus avós, seus amigos. Que tu junto comigo libere uma palavra de consolo a essas famílias, e que Deus também tenha misericórdia desse nosso quadro atual, que pelas estatísticas, as previsões mais pessimistas dizem que o mês de março é o pior mês que nós vamos ter desse período de pandemia. Mas nós confiamos em Deus, nós vamos esperar nele, e vamos clamar nessa noite também, para que Ele intervenha de uma forma sobrenatural. Ele pode fazer isso. Por isso, fecha teus olhos, vamos orar juntos, por todas essas famílias que perderam alguém. Por isso, Pai, nós, nesta noite, nós oramos por essas famílias, Senhor. Mais de 2.500.000 famílias no mundo inteiro, Senhor, que perderam alguém, que perderam essa batalha, Senhor. Mais de 250.000 no Brasil, Senhor. Nós intercedemos por essas famílias, Senhor. E nós, como igreja, como corpo de Cristo, agora juntos, nós queremos te pedir, Pai, que a tua mão esteja sobre cada uma dessas famílias, Senhor.
Que o teu consolo esteja sobre cada uma dessas famílias. Que cada família, Senhor, se socorra a Ti, porque só Tu és aquele que pode consolar, confortar os corações mais tristes, Senhor. Nós te pedimos agora, em nome de Jesus, que a Tua mão esteja sobre cada família que perdeu essa batalha, Senhor. Queremos olhar por aqueles que ainda estão nessa luta, Senhor, nos hospitais de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, lotados, UTIs lotadas. Nós oramos agora por cada um deles, Senhor, que estão lutando, que estão com todas as suas forças, lutando pela vida. Nós te pedimos por cada um, Senhor. Pelas equipes médicas que têm se desdobrado, que têm cansado, nós pedimos por cada enfermeiro, por cada técnico, por cada faxineiro, por cada nutricionista, por cada médico que enfrentam na linha de frente essa batalha, Senhor. Traz força, traz ânimo, que sejam instrumentos de vida na vida dessas pessoas, Pai. Nós intercedemos pelo nosso estado, intercedemos pela nossa cidade, intercedemos pelo nosso país, que nós possamos com força, Senhor, confiar em Ti, olhar para Ti, confiar que Tu és o Senhor que controla todas as coisas, mesmo nós não entendendo, mas que a nossa fé esteja em Ti, que controla tudo, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos agora ter uma palavra de Deus abençoada. E eu quero convidar nosso pastor Ricardo Galavan, que vai ministrar o nosso coração. Eu quero que esteja atento. Trouxe eu. Que tu esteja atento. E juntos vamos deixar a palavra de Deus falar conosco. Por isso eu quero te pedir para orar comigo, para que nós possamos abençoar a vida do pastor Glavan, e que da sua boca saia aquilo que Deus tem para a minha e para a tua vida. Por isso, Pai, nós oramos pelo teu filho, que ele lembre tudo aquilo que tu já colocou no coração dele, já ministrou na vida dele, que a tua palavra venha de encontro com a minha necessidade, com a nossa necessidade, com a necessidade daqueles que estão junto conosco nas suas casas. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra produza aquilo que tu já determinou nos céus que ela produza, Pai. Por isso nós entregamos a vida do pastor nas tuas mãos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Paz com cada um de vocês. Hoje pela manhã falamos dessa paz que excede todo o entendimento e que habita ricamente na minha e na sua vida. Amém? Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. A paz que excede todo o entendimento, que transpõe circunstâncias, que independe de situações, repousa sobre você. Por isso, no meio de toda essa tribulação, no meio de toda essa tempestade, trago à tua memória o que pode dar esperança. A paz do nosso Cristo sobre tua casa, a paz do nosso Cristo sobre os teus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus pela vida de cada um. Aí, papai é bom. E eu quero compartilhar conosco quem assistiu o culto pela manhã, vai ouvir novamente. Por isso que eu quero que você abra os seus ouvidos espirituais aí para ouvir. Eu vou pedir para o meu guerreiro ali, pega lá aquela mesinha, por favor, aqui, lá redondinha para mim, lá prata, porque o púlpito aqui é pequeno. Obrigado, pastor Alberto.
Aqui a gente faz tudo, né? Pastor atende, pastor traz água, pastor conduz. Glória a Deus pelo exemplo, pelo modelo dos nossos pastores aqui. E eu quero que você abra a palavra de Deus aí no livro de Atos. Eu quero falar de referência, eu quero falar de um modelo, de uma inspiração. Já pregamos aqui, bota desse lado para mim. Já pregamos aqui sobre Bernabé, a última pregação que tive, mais aqui do meu ladinho. Obrigado, querido. Aí, isso. Pregamos aqui sobre Barnabé, um homem que Deus levantou, cheio do Espírito Santo. Diz o texto de Atos que foi um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e que acrescentava a Deus através da vida de Barnabé pessoas que iam sendo salvas. Um homem que era realmente usado por Deus. Barnabé, o nome dele, só para relembrar, era José. Ele teve o seu nome mudado para Barnabé. Os apóstolos passaram a chamar José de Barnabé, que significa filho da consolação ou filho da exortação. Esse homem era um homem que animava muitos santos, que animava os discípulos, né? Um homem que se fazia presente no meio das angústias, no meio das aflições, das lutas dos irmãos. Ali estava Barnabé. E um modelo hoje para ser seguido, um modelo para ser copiado. Precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo, com o seu nome transformado, mudado, verdadeiros homens e mulheres de Deus que se fazem presente no momento de angústia, no momento de tribulação, na vida dos irmãos, na família da fé, se manifestando aí com consolo, com ânimo, com força. Era um homem que animava seus irmãos. A tal ponto era a condição, a virtude latente, que ele foi chamado de Barnabé, filho da consolação. E esse homem, Barnabé, ele tinha, uns dizem que é sobrinho, existem textos aqui que dizem que era primo. Para nós não interessa se era sobrinho, se era primo, interessa que era familiar, um parente próximo de Barnabé, de José, que teve o seu nome transformado, mudado para Barnabé. Um garoto, um menino que se converte. E eu gostaria de ver aqui com vocês um pouquinho da história desse menino, que eu quero usar como modelo, como referência hoje para nós. Hoje pela manhã falamos, e a gente vai continuar falando sobre a vida desse menino. Então abra a sua palavra aí, abra a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 12, no versículo 12, nós vamos ver um pouquinho da história agora de João, que era o nome hebraico, e Marcos, que era o nome grego. Ele acabou assumindo esse nome no grego, Marcos, e então ele é chamado de João Marcos. Olha, ora na Bíblia você vai ver o nome João, ora você vai ver Marcos, e ora vai ver João Marcos, que era esse garoto que tinha um primo cheio do Espírito, que era Barnabé, que era uma referência, um modelo para a vida dele. Aqui em Atos 12, no versículo 12, nós vamos descobrir um pouquinho do contexto da vida de João Marcos. Aqui fala que ali, diz assim, versículo 12: considerando ele sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e orando. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. E eles lhe disseram: você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade.
então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Deixa eu falar do contexto aqui. Essa aqui é a casa de Maria, mãe de João Marcos, uma mulher também cheia do Espírito. Era uma casa aberta, a igreja se reunia na casa dessa mulher. Diz que foi um dos últimos lugares, uma das últimas casas que Jesus esteve antes da sua crucificação. E também aqui fala dessa igreja que se reunia e se portava de modo fervoroso, orando incessantemente. Para que você entenda, eu resumi aqui. Pedro tinha sido aprisionado, estava preso, e os irmãos se reúnem na casa aqui de Maria, mãe de João Marcos, para orar para que ele fosse liberto. E está lá um clamor. Então a casa aqui de João Marcos, a mãe dele era uma mulher usada extremamente na obra, uma mulher que abraçou a causa do Evangelho, que abriu a porta do seu lar para congregar uma igreja viva, que estava ali fazendo contínua oração para que Pedro fosse solto. E a palavra diz ali antes que o anjo vai lá, liberta Pedro. Pedro é solto da cadeia, Pedro é solto das amarras, dos grilhões. E ele agora solto, ele vai para a casa de Maria, mãe de João Marcos, e bate a porta. E a igreja está lá, diz a palavra, orando. É meio intrigante e até meio cômico, porque os irmãos estão orando para que Pedro fosse solto. Pedro é libertado de uma maneira miraculosa, um anjo vai lá e liberta, e agora ele bate na porta e vai lá Rode. Rode era empregada, possivelmente Maria era uma mulher rica, ela tinha empregadas aqui, né? E Rode ali então, quando vê bater na porta, como serva, como boa serva, vai lá para abrir a porta. E ela escuta a voz de Pedro. E antes de abrir, ela fica tão feliz quando reconhece a voz de Pedro, que ela não abre a porta. Ela volta correndo para dar notícia para os discípulos que Pedro estava batendo a porta. E eu hoje pela manhã falei que se eu pudesse contextualizar, trazer essa história, eu diria que o nome de Rode é Marilise, é o nome da minha esposa. A minha esposa às vezes não se contém, ela não se contém, e muitas vezes ela se precipita em anunciar, para ver já a alegria, o desfecho de uma situação. Já tive situações com ela, que eu estava até vendo um filme com a minha esposa, comendo pipoca, e a cena do filme que trabalha ali para dar o desfecho, ela pega o controle e passa para frente. Na época que tinha controle para passar para frente, ali ela passa para frente. Eu lutava com ela não sabe esperar. Minha esposa gosta de sair e anunciar. Nós tivemos recentemente aí, hoje pela manhã falei isso, Camila e Léo, os irmãos aí levantaram uma oferta para suprir a vida de Léo, Leonardo, lá para a casa dele. Essa semana agora, em março, vai começar as obras. O nosso irmão lá, contratamos uma empresa, o Paulo está conduzindo esse processo. Também louvo a Deus pela vida dos irmãos que contribuíram para abençoar a vida de Léo ali, fazer a reconstrução de um muro de sua casa e mais algumas coisas que ele tem necessidade. E a minha esposa, a Camila, a esposa do Leonardo, ela tem a sua filhinha como aluna da Ritmos, onde a minha esposa ali, é diretora da escola, já queria contar. Eu tive que segurar a minha mulher, porque ela disse: está tanta notícia ruim, e vocês estão demorando a contar para ela, porque nós queríamos fazer uma surpresa para a Camila e para o Léo no culto, e eu tive que segurar a minha esposa aqui, uma figura de Rode, que gosta de anunciar na frente. Não faça com a minha esposa amigo secreto, que vai ser uma fraude. Então aqui Rode é essa mulher que se encanta. Ela não abre a porta e vai contar. E os discípulos, isso aqui que eu acho cômico também, né? Ela não abre a porta, deixa o cara do lado de fora, conta
para os discípulos, os caras não acreditam como Deus brinca conosco. Eu acredito que muitas vezes nós estamos assim, nós oramos por coisas e nós nem acreditamos que Deus pode. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ainda nos ouve. Só Deus para nos aguentar. Só Deus para aguentar eu e você. Só a sua eterna misericórdia, só a sua eterna bondade. Porque a Bíblia diz que quando Rode vai anunciar, para comentar, para trazer alegria rapidamente ao coração da igreja que estava orando, diz que eles disseram que ela estava louca. Tu está maluca, essa Rode aí está pirada. E ela insistiu, e eles disseram, de maneira irônica, eu acredito, é o anjo de Pedro. Até que pela insistência de Pedro batendo a porta lá, porque ninguém abria, eles foram abrir a porta e viram lá, e ficaram perplexos pela resposta instantânea, praticamente, que Deus estava dando ali, libertando Pedro. E às vezes nós estamos meio assim, a gente ora, e às vezes não acreditamos, a nossa oração muitas vezes pode ser até mecânica, mas Deus na sua bondade, na sua misericórdia, e aí aprove a Deus ter misericórdia e dar uma resposta para animar aí, mesmo sem fé. Mas aqui está a casa onde é gerado João Marcos, né? Um menino gerado por uma mãe que é uma referência, que serve a igreja, um tio que é profeta, ou um primo que é profeta, cheio do Espírito Santo, um homem que teve seu nome transformado, que tinha uma marca latente. Os caras olhavam para José, que botaram o nome de Barnabé, e diziam, esse cara é um consolo ambulante. Esse cara aqui é um cara que anima, que ele exorta, é filho da exortação. Exortação significa animar, fortalecer. Então esse cara tem referências. E olha, eu quero dizer uma coisa para você: procure pessoas para a sua vida, homens e mulheres de Deus que se tornem referência para você. Essa semana estava conversando com uma irmã, pegando o texto lá de Isaías e traduzindo ele, que Deus planta pessoas ao nosso lado. Deus levanta pessoas para que essas pessoas sejam uma referência, um modelo, um exemplo. Busquem essas pessoas, pessoas que possam realmente lhe dar direção, pessoas que podem lhe edificar e serem instrumentos de Deus para cooperarem, para que o propósito pelo qual você nasceu se cumpra em sua vida. Está aí João Marcos, mamãe, graças a Deus, uma mulher de Deus, seu primo, seu tio, um homem de Deus, referências. E esse menino, esse garoto que se converte, ele se junta, aqui em Atos no capítulo 12, você vai ver que ele está agarrado nesse tio, nesse primo. Diz assim, Atos 12, 25, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. O menino está colado, o menino está trilhando aí o caminho no reino de Deus, acompanhado de tutores, de homens de Deus, que estão norteando sua vida. E ele agora colado, ele parte aí, e ele é enviado junto, né? O Espírito Santo diz, separa-me a Paulo e a Barnabé, para obra que vos tenho designado. Então eles são enviados para uma missão, e João Marcos está ali junto com eles, e ele embarca nessa viagem missionária, nesse chamamento, na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Ele está lá junto, e você vai ver isso lá em Atos, no capítulo 13, no versículo de número 5, quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Está aí o menino, um garoto, um jovem, sendo usado, auxiliando os apóstolos, indo junto para ser instrumento e servindo na obra de Deus. Até aqui está tudo maravilhoso, tudo caminhando da melhor forma possível, até que acontece aqui
o procônsul Paulo e Barnabé estão anunciando o evangelho ao procônsul aqui, e o nome do procônsul era Sérgio, e ele recebe a palavra de Deus, mas tinha um capeta lá, um mago chamado Elimas, e esse Elimas tentava dissuadir a fé do procônsul. E Paulo, cheio do Espírito Santo, e eu acredito que João Marcos está vendo essa peleja espiritual, essa batalha espiritual, está aprendendo tudo ali. Paulo repreende esse mago Elimas, e ele fica cego, e aquilo ali eu na minha concepção, acho que mexe com o menino. A minha concepção aqui é eu, Ricardo Glavan, interpretação minha imaginação santa. Acho que o cara se deparou com a peleja espiritual, porque logo em seguida, em Marcos 13, em Atos 13, você vai ver que ele abandona, diz assim: navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiam-se a Perge da Panflia. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Aqui na caminhada tudo estava indo bem, o menino, filho de Maria, a casa, um puro Pentecoste, esse menino sendo orientado por tutores, tem ali como tutores Paulo e Barnabé. De repente esse garoto abandona tudo, abandona a fé, retrocede. A palavra diz que a alma daquele que retrocede, o Senhor não tem nele prazer. E aí Paulo e Barnabé seguem, cumprindo a missão, retornam, e o garoto ali se perdeu. Interessante que a Bíblia não fala, mas nós podemos deduzir pelo desfecho dessa história, que provavelmente seu tio ou seu primo vai ao seu encontro e restaura a vida desse menino. Por isso que José, que teve o nome de Barnabé, por isso que ele é chamado filho da exortação, filho da consolação, porque certamente nós vemos que ele vai ao encontro desse garoto e o anima, e esse garoto retorna à fé. Esse garoto volta então para cumprir o seu chamado, até então ele tinha abandonado. E nós vemos agora que existe uma segunda viagem missionária, e a restauração desse menino está ocorrendo pela vida de Barnabé. E aí nós vamos ver aqui em Atos capítulo 15, que Barnabé e Paulo agora vão fazer uma segunda viagem missionária. E Barnabé, filho da consolação, filho da exortação, esse homem que anima, ele está junto com João Marcos e quer introduzir ele novamente na segunda viagem missionária de Paulo. E Paulo repudia, olha só em Atos no capítulo 15, no versículo 37. Barnabé queria levar também João Marcos, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles, desde a Panflia, não os acompanhando no trabalho. Olha só o versículo 39. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou para a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. O famoso racha. João Marcos, Barnabé buscou seu sobrinho, restaurou a vida desse garoto e quis trazer de volta, quis inserir de volta esse garoto nessa segunda viagem. E há uma discussão não pequena. Paulo se nega, Paulo diz: esse garoto nos abandonou, mas graças a Deus pelo Filho da consolação. Barnabé viu na vida de João Marcos algo que Paulo não via.
Presta bem atenção, você que está me escutando. Barnabé viu na vida desse garoto o que Paulo não viu. Paulo, uma referência, um homem levantado. Nós sabemos quem é Paulo, um homem que praticamente escreveu aí 2/3, eu acho isso, do Novo Testamento. O chamado desse garoto escapou da visão de Paulo, mas não escapou da visão de Deus. E Deus sempre levanta Barnabés na nossa vida. Então preste bem atenção, talvez você caiu, talvez você tropeçou, talvez tu esteja fora, que a minha voz seja um instrumento para te trazer novamente para o trilho, e se permita ser conduzidos, que Deus levante Barnabé aí na sua vida, Barnabés que possam trazer você de volta pelo propósito pelo qual Deus te fez existir. E aqui você não vai mais ouvir falar de Barnabé, mas você vai enxergar Barnabé na vida de João Marcos. E Paulo, mais tarde nós vamos ver que coisa linda, porque esse menino aqui parte com Barnabé, não se ouve mais falar de Barnabé, mas nós vamos ouvir falar de João Marcos. E pasmem vocês, João Marcos vai se tornar um menino, um garoto que é útil para Paulo. Olha aqui a sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 4 aí, versículo 11. Eu quero que você manuseie aí a sua Bíblia. 2 Timóteo 4:11. Diz assim: e também Jesus, conhecido por justos, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Olha o versículo 10. Aristarco está preso comigo, manda saudações. E também, o que diz aí? Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam bem. E Paulo diz assim, no versículo 11: eles têm sido o meu consolo. Consolo era a marca que Barnabé tinha. Consolo era a virtude latente, porque esse era o nome de Barnabé. Agora esse garoto, João Marcos, que foi rejeitado, que tinha sido excluído por Paulo, pivô da separação de Paulo e Barnabé. Agora esse garoto, que era primo de Barnabé, está sendo um instrumento de consolo para a vida de Paulo. Então nós vemos aqui a virtude de João Marcos, trazendo a virtude do seu primo, do seu tio Barnabé. Um garoto que agora se torna filho da consolação de Paulo. Um garoto que é útil e que Paulo recomenda que recebam. Mas tudo isso não foi graças à visão de Paulo, graças à vida de um homem chamado Barnabé. Barnabé, mesmo separado de Paulo, Paulo não entendeu, mas ele forjou um discípulo de Cristo para que em tempo oportuno fosse usado por Paulo como objeto de consolação. Tenho certeza que Paulo, quando se depara com isso, certamente ele se lembra de Barnabé, filho da consolação, porque agora João Marcos é objeto de consolo aqui em suas cadeias, suas prisões e suas tribulações. Paulo recomenda em 2 Timóteo 4:11, você não precisa ler, você vai ver assim Paulo testemunhando: tragam-me
João Marcos, porque ele me é útil. Esse texto mexe comigo. Esse texto me inspira, primeiro pela volta, a capacidade desse garoto de se reinventar, de se reciclar, de passar por uma transformação, de passar pelas portas do arrependimento, de não ficar magoado, porque ele acaba servindo Paulo, aquele que o tinha rejeitado. Se os teus pastores, se os teus líderes não enxergaram e escapou a sua vocação da visão dos seus líderes, mas não escapa da visão de Deus. Esse menino, você vai ver, ele também, em 1 Pedro, eu vou terminar aqui, em 1 Pedro, ele acaba, ele se torna, muitos estudiosos acreditam, muitos teólogos acreditam, aqui em 1 Pedro 5, no versículo 1 Pedro 5, no versículo 13, Pedro aqui escrevendo, ele diz assim: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, manda saudações, e o mesmo faz a meu filho Marcos. João Marcos se torna um filho espiritual de Pedro, assim como Timóteo e Tito eram filhos espirituais de Paulo. João Marcos, o garoto rejeitado, o garoto que abandonou a fé, o garoto que manifestou fraqueza, tinha sido escolhido e hoje vem e serve a Paulo, se torna um filho de Pedro. E mais, queridos, ele escreve o livro de Marcos. Quando você lá lê o livro de Marcos, quem escreveu esse livro foi João Marcos, que reproduz a história, testemunhando a respeito do que Deus fez pela vida de Pedro. Esse texto me desafia por causa disso, irmãos. Primeira coisa que eu ressalto é esse olhar de misericórdia, esse olhar de consolo, esse olhar de ânimo, esse olhar que não desiste. Barnabé não desistiu de João Marcos. E João Marcos, que tem a capacidade de dar a volta por cima, abrir mão de mágoa, perdoar seus irmãos, entendendo que em tudo Deus tinha um propósito. Então que Deus possa realmente nesses dias levantar, que você possa enxergar aí com sua fraqueza, com sua debilidade, que é possível Deus restaurar o homem caído, é possível Deus restaurar e usar você novamente como Ele usou no princípio, e mais, com uma glória maior do que a primeira. A promessa é essa: glória da última casa será maior que a primeira. E essa promessa se cumpriu na vida de João Marcos, um garoto que manifestou uma glória mais excelente na segunda oportunidade que teve. Por isso, se agarre nas oportunidades, seja um instrumento de Deus, que Deus levante pessoas para trazer você para o prumo, para que você possa trilhar por todo o caminho, por todo o propósito de Deus. Amém? É isso que eu tenho para deixar para você. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui. Nós vamos encerrar com louvor. É um texto bem simples, uma referência, um modelo. Eu até chamei Barnabé de Bernabé. Mas eu quero estimular você a não procurar culpados, a não viver debaixo de mágoa. Quero estimular você a perdoar se seus pastores de alguma maneira não enxergaram, não tiveram visão para entender seu chamado e sua vocação, mas o que Deus fala, Ele cumpre. Amém?
Então que o papai te fortaleça aí na sua casa, que você possa manifestar as virtudes do pai. João Marcos manifestou virtudes do seu pai que é Deus e que habitava ricamente na vida de Barnabé, porque o nosso Deus, Ele é consolador. O nosso Deus é o Deus de força que anima o cansado. Todas essas virtudes latentes na vida desse tio Barnabé, ou desse primo Barnabé, se fizeram presentes na vida de João Marcos. E Paulo assistiu tudo isso e certamente aprendeu que nós não temos a visão do todo. Preste bem atenção. Nós não temos a visão de todo. O todo está nesse andar junto. A glória não é alcançada por um. Paulo não tinha toda a visão, mas Deus levantou ao lado de Paulo Barnabé. E certamente Paulo, como diz aí a gurizada, deu recunha, reconheceu que Barnabé tinha razão. Eu creio piamente que Barnabé foi um Cristo que se dispôs a apagar sua lâmpada para que a luz de João Marcos brilhasse mais forte. Você não vê mais falar de Barnabé, mas você ouve falar de João Marcos. Então que sejamos Cristo na vida de pessoas, que possamos lançar pessoas, que possamos projetar pessoas. Certamente, talvez, alguns podem ter se levantado e dizendo: conivente, cúmplice, nepotismo, é primo, é sobrinho. Não interessa. O que interessa é a verdade de Deus a respeito de quem você é e por que você existe. Que o papai nos fortaleça. Vamos adorar a Deus e depois eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me,
que acerto o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Me deixa eu fazer uma pergunta para você aí, meu irmão, minha irmã, você que é pastor, você que é um líder. Você é uma porta fechada ou você é uma porta aberta para restauração de alguém? Qual desses dois líderes nessa situação te representa? Barnabé era uma porta aberta para recomeçar. Se tem alguma marca que eu quero deixar no meu legado, que as pessoas olhem para mim e vejam em mim, nos meus irmãos, nos meus pastores, uma porta para um novo recomeço. Eu entendo que o nosso Deus é essa porta. Por isso que Ele não diz: a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Não está escrito assim. Diz a glória da última casa, porque Deus sempre vai abrir uma porta para você recomeçar. Que esse lugar aqui, essa igreja aqui na Zona Norte, seja um lugar para recomeços, e recomeços gloriosos, em nome de Jesus. Que o papai te fortaleça, que o papai te anime, que o papai te encoraje, fique firme. Marcel cantou uma música aqui no início. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Trazendo a minha memória, a sua memória, que nós estamos como os montes de Sião. Covid, isolamento, doença, mortandade, nada disso, em nome de Jesus, nos abala, porque a nossa esperança vem do alto. Que o papai te fortaleça, te dê paz, coragem e força para recomeçar. Amém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.